Uma boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, vocês são muito bem-vindos aqui nesta live. Hoje nós vamos estudar a respeito do Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 12. Você é muito bem-vindo aqui nesta live, você, sua família, sintam-se à vontade aqui e que a palavra de Deus possa trazer algo ao coração de vocês, que vocês possam sair daqui melhor do que vocês vieram e que vocês possam sair daqui alimentado dentro da palavra de Deus. Começando pelo versículo 12, no capítulo 8, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom, amados, a gente sabe que a palavra de Deus ela traz consigo três tipos de mundo. Existe esse mundo físico, que é esse ecossistema onde nós vivemos, né? Existe um outro mundo que a palavra vem falando a respeito de sistema, né? Jesus falou, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, Jesus estava alertando as pessoas ali sobre o sistema desse mundo, né? O conselho que pessoas que não conhecem a Deus, o conselho de pessoas que não têm intimidade com o Pai, eles vêm com conselhos que às vezes parecem ser uma solução para a tua vida, mas nem sempre aquilo ali é um conselho de acordo com a palavra de Deus, mas é um conselho de acordo com o sistema deste mundo, um sistema maligno e destruído, né? E nós vemos aqui no sentido de mundo, no sentido de pessoas, né? Ou seja, porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Jesus falando a respeito de pessoas aí, interligando pessoas com o mundo. Então, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou as pessoas, né? Deus amou as pessoas de tal maneira que ele enviou o seu Filho a este mundo, a este ecossistema que nós vivemos, né? Para que as pessoas que estejam aqui creiam nele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a partir aqui do versículo 12, meus amados, Jesus vem falando, eu sou a luz do mundo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom, meus amados, nós sabemos que a vida, desde que o mundo é mundo, nós trazemos consigo, nós temos uma responsabilidade de procurar viver uma vida no temor de Deus, né? E sabemos que viver neste mundo é difícil, porque ele traz consigo muitas adversidades, muitas dificuldades, né? Viver por si só já é difícil, então, ainda mais quando a pessoa não tem luz, né? Você pode pegar um exemplo aí, se você estiver na tua casa, apague a luz da tua casa e tenta atravessar de um cômodo para o outro, né? É bem provável que você vai se chocar com algum móvel, com alguma coisa, porque é necessário a luz. Mas Jesus aqui, ele vem falando de uma luz completamente diferente dessa que nós temos aí, a luz elétrica, que basta você acender o interruptor e você vai ter a luz iluminando a tua casa. Então Jesus vem falando aqui que ele é a luz que ilumina o mundo. Esse mundo aqui, meu irmão, ele está interligado com a profundidade do nosso coração, com a nossa mente, né? Ou seja, nós temos uma mente e essa mente é nela que funciona todas as coisas, né? Se temos que guardar alguma coisa, né? O próprio salmista Davi, certa vez disse, se nós temos de guardar alguma coisa, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E nós sabemos muito bem que ali não é bem o coração, esse coração que bate no nosso peito, né? Mas nós sabemos ali que a palavra ali está relacionada à mente, né? Coração ali é mente, porque é na mente, meus amados, é que você é bombardeado todo santo dia, é na mente que você vai escolher a melhor escolha e tomar as decisões, né? E no final das contas é que você vai saber se você tomou uma boa decisão ou se você não tomou uma boa decisão. E aí é que entra aqui o que Jesus vem dizendo, que ele é a luz que ilumina o mundo, ou seja, ele é a luz, ou seja, ele é que abre o teu coração, a tua mente, para que você não tome decisões contrárias à vontade de Deus, né? Sabemos que uma vez tomada a decisão, ela traz consigo consequências,
E Jesus não quer que você tome atitudes sem antes consultar a própria palavra de Deus. E Jesus, ele é essa luz presente para iluminar a tua vida, para trazer dentro do teu coração discernimento, para trazer restauração, né? Quantas pessoas estão hoje sofrendo e elas não sabem explicar por que sofrem tanto, por que elas passam tanto por sofrimento, né? E ela continua vivendo esta vida, por quê? Porque a mente dela está confusa, a mente dela às vezes não consegue trazer a resposta, né? Então essa pessoa precisa de luz. E quem é essa luz que pode iluminar a mente dessa pessoa? É o Senhor Jesus, né? E Ele convida aqui a que você o encontre, a que você tenha um encontro com Ele, para que essa luz penetre na tua vida e você passe a ter uma vida transformada, direcionada, restaurada por Ele. E eu tenho certeza que o seu fardo, a sua vida vai ser muito mais leve. Esta é a promessa da palavra de Deus. E o versículo 21 fala assim, disse depois Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis vós vir. Bom, meus amados, aqui ele estava falando lá com os líderes judaicos, os fariseus, vocês lembram? Ou seja, Jesus estava falando ali que há de chegar uma hora que essas pessoas iriam procurá-lo e não o encontrariam. Por quê? Porque um dia ele iria subir, ou ele iria retornar aos céus, ao Pai, né? Então ele pega e fala aqui que um dia vocês vão me buscar e não vão me encontrar, né? Aí os judeus responderam para ele, diziam, pois, os judeus, no versículo 22, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou não podeis vós vir? Aí Jesus responde e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Amados, nós vemos aqui, Jesus estava refutando essas pessoas e disseram para eles, olha, vocês vão me buscar, vai chegar uma hora que vocês vão me buscar e não vão me encontrar, porque eu já não vou estar mais disponível. Então, meus amados, até para aceitar a Jesus Cristo tem tempo, tudo nessa vida tem tempo, tudo nesta vida tem tempo. Há tempo de nascer, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de plantar, de colher, como nós vemos Salomão falando, né? E aqui o próprio Senhor Jesus está dizendo que há de chegar uma hora que as pessoas vão procurá-lo e não vão encontrá-lo, né? E nós já estamos vivendo isso, amados. Nós estamos no século 21 e sabemos que no século 21 as pessoas não querem muito compromisso com a palavra de Deus, nem tampouco com o Senhor Jesus, né? Nós vemos por aí as pessoas matando em nome de Deus, matando em nome da religião. Na verdade, isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não veio para trazer morte, ele veio para trazer vida, ele veio para trazer salvação e não destruição. E aqui Jesus convida esses homens a terem um encontro com ele o mais rápido possível. O que significa isso? Que você é convidado a aceitar a Cristo hoje. O seu dia é hoje. O amanhã não nos pertence. Nós não temos certeza do nosso amanhã. Amém, amados? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. E além disso, a negligência de não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida traz consigo a morte. Que morte, meus amados? Tem duas mortes na Bíblia que nós já conhecemos uma delas. A morte física, é a qual nós não temos como fugir. Nós já estamos sentenciados a esta morte, né? A morte física, porque ela foi gerada lá em Adão e Eva quando eles pecaram, né? E a outra morte é a morte quando você parte desta vida sem ter um encontro pessoal com Cristo. E aí a pessoa está morta, ou seja, ela está separada de Deus eternamente. Por quê? Porque Deus, ele não habita num lugar onde a pessoa não está com Cristo. Ou seja, onde Cristo não esteja, ali Deus não está. E se Jesus vai estar morando com o Pai, é para lá que nós somos convidados a ir. Então não há outro lugar, não há outra escolha, né? Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. E o que Jesus está te propondo aqui nesta noite é a vida,
Escolha a vida para que você viva, né? Como diz a palavra aqui. Ok, amados? E no versículo 31, nós passamos agora para o versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o 32 fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amado, que coisa interessante aqui. Jesus, ele pega e dá uma palavra aqui para aquelas pessoas que o aceitaram, que conheceram a ele e que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Jesus dá para eles um ensinamento aqui e um alerta, né? Ele fala assim no versículo 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Então, vocês lembram lá dos fariseus que não o aceitaram, dos líderes espirituais que não o aceitaram? Pois é, naquela classe de pessoas, haviam pessoas que o aceitaram, que aceitaram o testemunho de Jesus como sendo verdadeiro. E aqui Jesus pega e diz a estas pessoas que o aceitaram, a estes judeus que o aceitaram, e Jesus fala assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Bom, amados, aqui a gente percebe uma coisa, para ser um seguidor de Cristo, não é simplesmente a pessoa somente querer segui-lo, não é somente levantar as mãos e falar assim, eu estou entregando a minha vida a Cristo, né? Isso tem que haver uma entrega de verdade, uma entrega genuína, uma entrega que vem do próprio Deus para a nossa vida, porque a própria palavra diz que não somos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. Quem nos escolheu foi o Pai nos escolheu. Não é porque nós somos melhores, que somos bonzinhos, não é porque nós somos diferenciados, não há em nós nada de justiça para nós termos sido escolhidos por Deus, mas é a graça de Deus operando na nossa vida. Então, a graça de Cristo, a graça de Deus, ela adentrou no coração desses homens judeus, e a Bíblia fala que Jesus dá uma palavra para ele, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, isto significa que na sua trajetória como cristão, você vai enfrentar muitas adversidades. Para que serve a perseverança se não tem problemas? Se está tudo legal, se está tudo jóia, se está tudo tranquilo, não é necessário permanecer, não é preciso prevalecer nesta palavra, porque se está tudo bem, né, então para que permanecer? Mas Jesus fala assim, olha, vocês têm que permanecer. Você quer ver a diferença entre uma pessoa que aceitou a Cristo e uma pessoa que não o aceitou? É na permanência, meu amado. É quando a pessoa, de fato, ela permanece na palavra de Cristo. Ela não somente o aceita, mas ele passa a ser permanente, ele passa a ser parte da sua vida, ele passa a ter uma permanência da presença de Cristo em sua vida, né? E aí Jesus fala assim, e vocês serão meus discípulos, ou seja, nós sabemos lá que discípulos são aqueles 12 homens que foram lá escolhidos por Cristo, mas essa oportunidade, ela foi estendida a nós também gentios, a nós que não o conhecíamos, mas pela graça de Deus, Ele nos deu a capacidade aqui de sermos seus discípulos. Então você é convidado a ser um discípulo de Cristo, a receber esta graça maravilhosa de Deus na tua vida, né? E para isso é necessário que você permaneça, que você lute, que você conquiste a cada dia, né, esta graça, esta oportunidade que Deus está lhe concedendo. Amém, amados? E agora nós vamos para o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, a libertação, ela já é algo mais, ela é imediata. Jesus, quando ele entra no coração de uma pessoa, ele já restaura a mentalidade dela. Ela não tem mais uma mentalidade humanamente falando. A sua mentalidade não é humanamente falando. Ela já tem uma mentalidade dos céus. Lembra lá que Jesus falou com os líderes judaicos que eu não sou deste mundo, vós sois deste mundo, mas eu não sou deste mundo.
E aqui Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Jesus, ele abre a mentalidade da pessoa e ele faz uma libertação daqueles ensinamentos errados, errôneos, que a pessoa adquiriu durante a vida. E Jesus começa a trazer novas ideias, nova mentalidade para dentro da vida dela, né? E fala que à medida que essa palavra vai adentrando, né, a pessoa vai se tornando liberta. Por quê, amados? Porque existem duas coisas que nós temos aqui na nossa vida, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, porque Ele é o Verbo, isso está lá em João, capítulo 1, que Ele é o Verbo que se fez carne, né? E nós temos também o Espírito Santo, que lá em Atos dos Apóstolos foi nos concedido, assim que Jesus subiu ao céu, ele disse, ficai em Jerusalém e recebereis do alto a virtude do Espírito Santo, né? Descereis sobre vós o Espírito Santo, lá em Pentecoste, onde o pessoal, as pessoas que ali estavam, a igreja que ali estava, foi batizada com o Espírito Santo da promessa. E houve ali uma transformação, as pessoas começaram a falar em outras línguas, houve ali um batismo de fogo, a presença do Espírito Santo. Então aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Associada aqui à permanência, tem que haver também o trabalhar. A cada dia você vai ser trabalhado. Trabalhado como? De dentro para fora. Deus vai começar a trabalhar dentro do teu coração, retirando aquilo que não é verdadeiro e enxertando e colocando aquilo que é dele, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, e ele vai colocando isso na tua vida. Então a conversão é um processo, meus amados, que leva tempo. É por isso que as pessoas às vezes não entendem, porque ela é um cristão e ela está cheia de dificuldades e problemas. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que assim como o ouro e a prata, ela é trabalhada no fogo, as adversidades que nos sobrevêm, elas não vêm para nos tirar da presença de Deus. Pelo contrário, elas vêm para nos colocar mais próximo de Deus. Vai depender da forma como você enxerga as coisas. Se você tem uma mente de Cristo transformada, você vai entender que aquilo é uma escada, que aquilo é um processo que está te aproximando do próprio Deus e não te tirando da presença dele. Ok, amados? E terminando aqui no versículo 51, a Bíblia fala assim, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Meus amados, isso aqui, Jesus está dizendo que se alguém me guardar, porque Ele é a própria palavra, se alguém me guardar dentro de si, nunca verá a morte. Então, o Senhor Jesus, Ele é esta verdade, uma verdade que permanece. E para isso, você tem que a cada dia conquistá-la, né? Como que nós podemos viver neste mundo sem a palavra de Deus? Não tem como. Nós vemos lá na tentação do deserto, quando Jesus ele foi tentado, a Bíblia fala que o diabo chegou perto dele e começou a tentá-lo na palavra. Ele encontrou Jesus num estado frágil, com fome, com sede, no deserto. E quantas vezes nós estamos num deserto árido, a nossa vida está numa situação de deserto árido, né? E aqui Jesus fala que em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, e como que você vai guardar a palavra do Senhor no teu coração se você não alimentar desta palavra? Então, combina duas coisas aqui, combina o Espírito Santo e a palavra. Você precisa dessas duas coisas. O Espírito Santo, porque a Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele usou para vencer o diabo, ele usou a palavra. E você precisa tomar posse dessa situação do Espírito Santo e da palavra. E aqui Jesus diz que em verdade, toda vez, meu amado, que Jesus fala duas palavras ao mesmo tempo, ele está redirecionando a você algo muito muito importante, muito primordial, em verdade, ou seja, ele está querendo te dar um alerta, e ele está querendo reafirmar uma verdade na tua vida. Ele fala, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca
verá a morte. Nós já aprendemos aqui a respeito da morte. Cristo veio trazer vida para você, para a sua família. Cristo veio restaurar a tua casa. E é esta palavra que Deus quer te entregar nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, teus filhos, e que o Senhor continue abençoando este final de noite e que Deus seja contigo. Vamos orar e agradecer a Deus pela mensagem desta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ao coração de cada ouvinte, de cada amado que esteve aqui presente estudando esta palavra. Muito obrigado, Senhor, que essa palavra possa produzir em cada coração aqui uma transformação genuína, duradoura, e que essas pessoas sejam abençoadas e transformadas pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu queria desejar a vocês uma boa noite, muito obrigado pela presença e que a graça de Deus se estenda sobre cada um de vocês. Um abraço.